Você que tá chegando comigo, eu peço encarecidamente para você já chegar deixando o seu like, se inscrevendo-se aqui no nosso canal. É muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. E lembrando que tem uma enquete agora no ar. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: você acha que o Guido Herrera seria um bom reforço para o tricolor baiano? Sim ou não? A enquete já tá no ar, então peço para você encarecidamente, você que tá chegando, para deixar o like, inscrever-se aqui no nosso canal, participar com a gente, deixando sua mensagem, que é muito importante pra gente, é importante demais pro crescimento, tá? O Campeonato Brasileiro tá parado, tivemos e iremos ter aí alguns amistosos, já tivemos um amistoso do Bahia, né? Amistoso do Bahia contra a equipe do Montevidéu, né? E agora teremos também amistoso contra a equipe do Fluminense. A gente vai estar lá no Maracanã, trazendo tudo direto do Maracanã sobre esse amistoso entre Bahia e Fluminense, e particularmente não entendi, continuo não entendendo o porquê desse amistoso, mas tudo bem, alguns torcedores acharam que o amistoso seria interessante, né? E eu particularmente eu não achei que seria interessante, o porquê que seria interessante pro Bahia. Eu entendo que seria muito interessante pro Fluminense, porque é um confronto no Maracanã, né? O Fluminense não vai ter que não vai ter que sabe, sair do Rio de Janeiro, não vai ter que pegar o ônibus, avião, não vai ter que sair, né? Enfim. Mas, teoricamente, alguém do Bahia achou que também seria interessante, e alguns torcedores falando comigo também acharam interessante esse amistoso aí do Fluminense contra a equipe do Bahia, tá bom? Você que tá chegando, deixa o like, inscreva-se que é muito importante, é importante demais pra gente, participa deixando sua mensagem, a gente vai atualizar vocês sobre as últimas informações, então é muito importante que você chegue com a gente aí pra participar, deixando sua live, né? Já separei aqui, ó, meu copinho de café, pra gente resenhar alguns minutos, né, ao vivo. Eu gosto muito de estar ao vivo para trocar ideia com a galera, eu gosto muito de estar ao vivo para ouvir a galera, né, para discutir com a galera, para fazer com que a galera efetivamente se sinta representada, a gente possa sentir o que o torcedor está efetivamente achando desse momento que o futebol está parado, das movimentações aí do mercado, então é importante. Eu gosto de fazer a live quando a gente está sem pós-jogo, a gente fica sem muita live, né? Sem muita opção de live. Deixa eu abraçar aqui. O Idmer Ariel, ele botou: acho que um planejamento ruim, novamente, o Bahia não que investe para ser campeão, só que paga as contas. Eu não entendi, Id. Eu não entendi a sua mensagem. Eu acho que um planejamento ruim, novamente, o Bahia não que investe para ser campeão. Eu não entendi. O Bahia vai trazer um meia atacante? Cara, segundo o dirigente do Bahia, Cadu Santoro, o Bahia não vai trazer outro jogador meia atacante. E se você tá falando que seria um meio atacante para substituir o Everton Ribeiro, cara, a tendência é que não venha. A tendência é que não venha. Pelo menos naquele pronunciamento, né, que o Cadu Santoro deu, porque aquilo para mim foi mais um pronunciamento do que propriamente dito uma coletiva de imprensa. O Cadu Santoro deixou muito claro que não vai trazer nenhum jogador, não vai fazer nenhum movimento em relação ao substituto eventual do Everton Ribeiro, tá? Deixa eu só compartilhar a live aqui, rapaziada. Deixa eu só compartilhar a live aqui, né? Compartilhar aqui no nosso grupo de WhatsApp, compartilhar também aqui no nosso grupo aqui do YouTube, tá bom? Só compartilhar pra galera saber, porque como a gente tá fazendo pouca live, muita gente não tá ciente que a gente tá ficando ao vivo, que a gente tá trazendo algumas informações ao vivo, e é importante a galera saber, tá? Deixa eu abraçar aqui o Wildemar, ele botou: desculpa, é porque eu tô dirigindo e não consegui colocar a pontuação correta. Ele botou aqui o seguinte: acredito que o Bahia faz novamente um planejamento ruim. Cara, o planejamento já está sendo ruim, né, meu parceiro? O planejamento pra mim já está sendo ruim. Já é ruim pra mim o planejamento, sabe? Se você teve tempo pra poder parar, raciocinar, se você teve tempo pra você solucionar, vamos dizer assim, os problemas que teoricamente você detectou e você não o fez, e pelo andar da carruagem é isso, o Bahia não vai fazer nenhum tipo de movimento a mais, o planejamento tá ruim. Tá muito ruim, por sinal. Né? Muito ruim, por sinal. Eu, particularmente, cara, eu tô muito decepcionado, de verdade mesmo, tô muito decepcionado por várias circunstâncias, porque eu acho que vocês me acompanham aqui há bastante tempo e sabem o quanto que eu brigo, o quanto que eu falo, o quanto que eu corro atrás de informações, o quanto que eu defendo o futebol, não só o Bahia, tá? Mas defendo o futebol do Nordeste com unhas e dentes aqui no Sudeste, para que as pessoas possam conhecer efetivamente o futebol do Nordeste, respeitar, valorizar. E o Bahia, para mim, seria, como eu posso dizer, o Bahia, para mim, seria aquele clube que iria abrir os caminhos para que o Nordeste ele pudesse ser efetivamente considerado um centro de futebol importante no cenário nacional. Tá? Para mim, o Bahia seria preponderante nesse projeto, mas nitidamente
E evidentemente que eu não culpo o Cadu Santoro por isso, né? Mas evidentemente que ele não pode falar algumas verdades verdadeiras, né? Como o seguinte, não tem dinheiro para gastar, os caras não estão autorizando eu contratar, né? O dinheiro que vocês acham que a gente não tem. Evidentemente que ele não vai expor o Grupo City a isso, ele não vai chegar ali, expor isso para todo mundo, né? O que tem, o que não tem, o que pode gastar e o que não pode gastar. Mas entre linhas ele deixou isso muito claro, né? Ele já deixou muito claro que, gente, esquece, não vai vir ninguém. E aí ele se contradisse, né? Porque ele falou que não ia trazer jogadores acima de 35 anos, né? Se você vê por aí, lembra disso? Se você vê por aí alguma especulação de jogadores aí do mercado de 28 anos, não é verdade, porque a gente não tem esse perfil. E aí eu fiz até um vídeo aqui analisando efetivamente o perfil do Bahia. E a gente percebe que o perfil do Bahia não tem um perfil. Tem o perfil que é falado, né? Tem o perfil que é falado. Mas não tem o perfil propriamente dito, o verdadeiro perfil, vamos dizer assim, porque a gente não consegue ter realmente uma noção, né? Até que ponto esse Bahia. Qual é o perfil do Bahia? É de jogadores jovens? A gente pode analisar assim: o perfil do Bahia é de jogadores jovens? Não, não é de jogadores jovens. Por que não é? Porque você não bota os moleques pra jogar, porra. Se fosse um perfil de jogadores jovens, a gente estaria aqui discutindo a utilização do Del, a gente estaria aqui discutindo a utilização do Juan Pablo, a gente estaria aqui discutindo a utilização do Cauê Furquim, do Suassuna, né? Como o Palmeiras faz constantemente lá no Palmeiras. O Palmeiras revela, deixa eu tomar mais um gole de café. O Palmeiras revela constantemente bons jogadores jovens pro futebol mundial, que faz dinheiro com isso, né? Porque tem coragem de colocar os garotos para poder jogar. A grande questão nesse discurso do Cadu Santoro, e que deixou para mim uma sensação de que o planejamento está completamente perdido, é de que parece que o Cadu Santoro não está falando a mesma língua do técnico Rogério Ceni, pô. A sensação que eu tenho é que o técnico que foi escolhido para comandar esse projeto, é o técnico errado, pô. Caraca, o iPhone, ocorreu um problema inicial, iPhone, processo de operação por qualquer problema e tentar resolver. Enviar dados à Apple. Cara, deu problema aqui no iPhone. Inacreditável. Será que resetou meu iPhone? Rapaz. Qual é a senha? 20. Pô, espero que eu não tenha resetado meu iPhone do zero, senão eu vou ficar muito puto. Loucura, gente. Tá recuperando aqui. Inacreditável. Não, acho que vai reiniciar agora. Que nunca aconteceu isso aqui, não. Tomara que meu telefone não esteja hackeado. Então, assim, parece, a sensação que eu tenho é de que o Cadu Santoro fala não corresponde com o que o Rogério Ceni pensa e as características do técnico Rogério Ceni, pô. Parece que são duas pessoas que pensam diferente e estão agindo diferente dentro de um projeto que pede uma coisa completamente diferente. Eu vou dar um exemplo claro. O Cadu Santoro fala em utilizar os jovens da base, né? Ele fala em utilizar os jovens da base. O Rogério Ceni não tem característica e perfil de utilizar os jovens da base. Ele não usa jovens da base. Historicamente, o Rogério Ceni é um treinador que não usa jovens da base. Não usou no Flamengo, não usou no Fortaleza, não usou no Cruzeiro. Ele não tem essa característica, sabe? Agora voltou aqui, graças a Deus. Porra, tava nervoso já. Será que vai perder todos os meus dados? Não, agora voltou, ainda bem. Então, essa é a grande questão que me chama a atenção e me deixa até relativamente preocupado. Até que ponto Cadu Santoro e o Rogério Ceni estão sentando à mesma mesa e estão trocando ideia, pô. Sabe? Será que essa fala do Cadu Santoro de que iremos usar os garotos da base... E tem outra coisa, ele falou o seguinte... Olha só, poucas pessoas perceberam isso, e eu fiz o react da coletiva, no qual essa incoerência pra mim ela ficou muito latente. Ele falou o seguinte assim, ó... Não, é difícil no mercado a gente achar um substituto pro Everton Ribeiro. Uma coisa que a gente bate na tecla aqui constantemente é que o torcedor não quer um substituto eventual pro Everton Ribeiro. O torcedor quer um cara que jogue na do Everton Ribeiro, que você não precise jogar improvisado, pô. Isso que o torcedor quer. O torcedor quer isso, calma aí. O Everton Ribeiro não vai jogar. Quem é o meia que vai jogar? Ou então você chega ali e você, de alguma forma, oficializa. Olha só, gente, o Rodrigo Nestor, ele é esse cara. Chega lá e oficializa. O Rodrigo Nestor é esse cara que vai jogar na ausência do Everton Ribeiro. Beleza?
E aí o torcedor não vai mais encher o saco. A grande questão é que ele fala o seguinte, vamos raciocinar junto? Ele falou o seguinte, olha só, é difícil a gente achar um substituto eventual pro Everton Ribeiro. Tá? Hoje no futebol mundial achar um jogador como o Everton Ribeiro é muito difícil. Concordo com ele plenamente. Concordo plenamente. E na mesma fala, ele fala o seguinte, sendo assim, a gente vai utilizar os garotos da base, a gente vai usar o Eric, a gente tem ali alguns jogadores que conseguem jogar nessa posição. Aí eu fico raciocinando assim, porra, irmão, o cara acabou de falar na coletiva, que mais uma vez eu falo que não é uma coletiva, foi um pronunciamento do Cadu Santoro. Ele acabou de falar que o Everton Ribeiro é um cara muito difícil de se substituir. E mesmo assim ele fala que vai usar os garotos da base e vai usar o cara improvisado. Pô, irmão, se você acha que no mercado tá difícil você achar alguém que possa substituir o Everton Ribeiro, imagine dentro do seu limitado elenco, pô. Se você acha que um Rafael Veiga, que tá mal pra caramba... Gente, o Rafael Veiga vai ser devolvido ao futebol brasileiro, tá? Só pra deixar claro, o Rafael Veiga vai ser devolvido ao futebol brasileiro. Se você acha que o Rafael Veiga não tem condições de ser um substituto eventual do Everton Ribeiro, como é que eu vou acreditar que o Eric, que é um cara que eu gosto muito do Eric, vai ser esse cara? Como é que eu vou acreditar que o Cauli vai ser esse cara? Ele deixou muito claro que o Cauli não é um cara pra jogar na do Everton Ribeiro. Como é que eu vou acreditar? E eu acho que nem seja justo a gente pegar um garoto da base e jogar essa responsabilidade no garoto da base, pô. Não é justo, pô. Não vai jogar o Everton Ribeiro. Aí você vai lá e vai botar o moleque da base pra poder fazer as vezes do Everton Ribeiro. É querer você expor o cara, é querer você expor o moleque. Então, pra mim isso não tem lógica, pra mim isso O Cadu Santoro, ele falou entre linhas o seguinte, e eu entendi muito bem, só quem não quis entender é quem fez um esforço pra não entender. Porque a verdade tá exposta e foi exposta nessa coletiva, de que o Bahia não tem dinheiro pra gastar com reforços. Ponto. Pô, Jonas, não foi isso que ele falou. Gente, o Bahia não tem dinheiro pra gastar com reforços. Foi isso que o Cadu Santoro disse, foi isso que o Cadu Santoro falou. Quando ele fala que não vai fazer loucuras, quando ele fala que não vai fazer grandes contratações, quando ele fala que... coloca esses termos, né? Pra falar da falta de vontade, essa inoperância do Bahia no mercado. E quando é que eu peguei ele na curva, quando ele fala isso, e eu tô afirmando que é por conta de dinheiro? Porque logo depois ele fala o seguinte, ele vira e fala assim, ó. Inclusive eu preciso ter saídas, porque eu preciso entregar no final do ano um clube no azul. Ele não utilizou o azul, mas deixou muito claro que era isso. Quem assistiu a coletiva, quem teve a paciência de assistir aquele pronunciamento entre amigos, porque o que estava aparecendo ali do Cadu Santoro com jornalistas era um grupo de amigos batendo um papo numa mesa de bar, ele deixou isso muito claro, de que vai ter que sair até gente. Ele atrelou o fato da saída ao elenco estar muito grande, deixou muito claro, ó, até mesmo para sair pessoas, para poder... eu preciso entregar ao Grupo City no final do ano um clube no azul. Sabe? Então, assim, se pra ele entregar um clube no azul, ele precisa tirar jogadores, esvaziar o elenco, não esvaziar o elenco, mas diminuir o elenco, e você acha que ele vai contratar alguém por 14 milhões de euros? Pô, não vai contratar. Por 10 milhões de euros? Pô, não vai contratar, pô. Não vai contratar.